Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos à 60ª Semana Espírita do 24º Conselho Espírita de Unificação. Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira, com o tema Jesus e a Nova Era. Esse ano estaremos realizando as palestras e o sarau pelas plataformas digitais, YouTube e o Facebook. A palestra de hoje, dia 21 de julho de 2020, está sob a responsabilidade do Centro Espírita Joana d'Arc e do Grupo Espírita de Caridade Antônio José da Silva. A palestra de hoje será realizada pelo nosso irmão Ricardo Baezo, do Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. Antes da prece inicial, teremos a harmonização com o Grupo Espírita Vocal Ivone Pereira. V. A
prece inicial será feita pelo nosso amigo Evaldo, do Centro Espírita Joana d'Arc. Vamos nesse instante agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para recebermos, mas também para doarmos. Que possamos doar todas as nossas energias para todos aqueles que mais necessitam. Aqueles que ainda não te conhecem, querido Mestre Jesus. Que eles possam receber através desses canais tudo aquilo que mais necessitam. E que os nossos pensamentos reunidos possam vibrar pelo nosso país, mas também pelo nosso planeta. E que a cada instante possamos nos fortalecermos para nos tornarmos pessoas melhores e vivenciar o Teu Evangelho. Mais uma vez, querido Mestre, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esta palestra. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Olá, meus amigos, muita paz, uma alegria poder estar junto de vocês nessa oportunidade através dos recursos da teleinformação. Espero que todos estejam bem. Allan Kardec estabeleceu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que os ensinamentos de Jesus compõem um código universal da moral. Essa expressão coloca a ética do Evangelho como sendo atemporal, não depende de tempo, de espaço, porque ela é universal. E é o projeto de vida para a construção de uma personalidade mais bela, mais nobre, mais justa, mais sábia, mais saudável. Então, o Evangelho, como um alicerce para a nova era, ele nos vai propor a identificação com um novo homem, um homem que se projeta em novos tempos. Para isso, nós temos que nos valer da ética apresentada por Jesus. Do ponto de vista da ética evangélica, nós podemos classificar as ações humanas em 3 tipos. Primeiro, as ações eticamente neutras. São aquelas ações que não interferem no bem-estar de outras pessoas, ou seja, não geram consequências moralmente relevantes. Saio de minha casa, vou à padaria, compro um pacote de biscoito, pago no caixa, retorno para minha casa. Esta é uma ação eticamente neutra, ou seja, amoral. Segundo, as ações eticamente reprováveis. São as ações humanas que interferem negativamente no bem-estar de outras pessoas, aumentando a sua dor, reduzindo o seu prazer, desconsiderando os seus direitos. Voltando ao exemplo anterior, saio de minha casa, vou à padaria, pego o pacote de biscoito e, ao pagar no caixa, noto que me foi dado um troco além do que deveria. Eu ignoro o fato e volto para minha casa como se nada tivesse acontecido. Esta é uma ação eticamente reprovável. A psicologia social tem usado a expressão comportamento antissocial para se referir a esta ação humana. Comportamento antissocial seria, então, toda a ação humana que causa algum tipo de dano a outra pessoa, seja um dano físico ou um dano psicológico. A ética do Evangelho, nesse particular, ela vai se diferenciar da ética como disciplina filosófica e até mesmo da psicologia social, das ciências sociais, por 2 grandes aspectos. Primeiro, a ética do Evangelho contempla também as ações que se dão no campo do pensamento, na dimensão da construção de algo que se dá no nosso mundo subjetivo. A ética, como disciplina filosófica, não admite que alguém se comprometa, que alguém cometa um erro no fato de pensar mal. E algumas religiões também não, como o judaísmo. Para os judeus não há pecado, não há infração na lei de Deus em se desejar o mal ou construir o mal em nosso mundo íntimo.
Para os judeus, o pecado está no ato materializado, concretizado. Nesse particular, Jesus também foi revolucionário. Jesus apresentou pela primeira vez, pelo menos no mundo ocidental, a ideia de um pecado pelo pensamento. E coube a Allan Kardec desenvolver essa ideia. Kardec nos ensinou que o ato de pensar é um ato de criar. Quando nós pensamos alguma coisa, nós produzimos um tipo de energia obviamente não física, que tem qualidade própria e que tem direção própria. E que essa energia, que Allan Kardec chamou de fluido espiritual, cruza o universo, se expande no espaço e vai atingir aquele a quem foi direcionada, podendo sim causar dano no seu bem-estar físico ou psicológico. Um segundo aspecto que vai diferenciar a ética do Evangelho da ética como disciplina filosófica e até mesmo da psicologia social está no alcance das ações humanas, particularmente no que se refere ao campo afetivo. Nós observamos uma certa complacência das ciências sociais, da psicologia e da filosofia com o que se refere aos chamados erros do amor, que Emmanuel define como contravenção da esfera afetiva. A gente vê uma certa complacência, alguns profissionais da área de saúde mental minorando determinados erros. Lamentavelmente, alguns desses profissionais, mais atormentados que os próprios pacientes, orientando-os, incentivando-os a tomar atitudes em que vão desconsiderar o sentimento de outras pessoas, às vezes destruindo lares e colocando ao abandono afetivo crianças pequenas, filhos de relações estáveis, que poderiam superar os seus problemas se pensássemos um pouquinho mais no outro. E recentemente eu assisti a uma cena de uma novela da Globo que me chamou a atenção. Eram duas mocinhas que dialogavam e uma delas estava enamorada do melhor amigo do marido morto. Só que o cidadão era casado, tinha filhos, e ela encantada com aquele relacionamento. E a amiguinha, então, num momento de lucidez, esses momentos de lucidez são raros na televisão, volta-se e diz assim: mas fulaninho, ele é casado, ele tem filhos, você vai destruir um lar? E a outra, então, volta-se com a seguinte pérola: mas você não acha que eu tenho o direito de ser feliz? E eu já sei onde vai terminar isso aí, porque em termos de novela da Globo, a sexualidade é apresentada da forma mais lamentável possível. Mas quantas vezes, minha gente, nós temos nos valido dessa palavra, direito, para justificar os nossos erros? Quantas vezes nós lançamos mão, aliás, só se fala em direito, é a única coisa que a gente escuta. Eu exijo os meus direitos, eu quero os meus direitos. Eu estou procurando alguém que queira os seus deveres. Eu exijo os meus deveres. Não, a gente só se pensa em direito. Dever é para os outros, obrigação é para os outros. Um cidadão alcoolizado dirigindo um carro em alta velocidade bate no meu automóvel, eu com meus filhos pequenos, sai em alta velocidade, atinge outro automóvel e lá na frente é controlado pela polícia. Pois ele sai do carro e o que é que diz ao policial? Eu conheço os meus direitos. Só direitos. Porque deveres não os conhece nenhum. E é importante nós, buscando uma ética do Evangelho, examinarmos mais intimamente as nossas relações afetivas, o quanto nós estamos investindo nela, o quanto nós estamos acreditando nelas. E a gente tem visto ainda situações lamentáveis. É aquele cidadão, já mais velho, após um longo casamento, e passa a acreditar que no final da vida encontrou a sua alma gêmea. É novinha, bonitinha, cheirosinha, não é? Ninguém encontra a alma gêmea numa senhora distinta, culta, respeitável, é sempre um brotinho. E ele acha então que Deus lhe deu esse presente, de no final da vida encontrar a sua alma gêmea, ele então vai romper uma família para começar uma nova experiência. Ou então é a novinha que está enamorada de um rapaz mais velho,
um rapaz compromissado, todo mundo aconselha, a tia fala, fulaninha, ele tem família, busca um relacionamento descompromissado, a mãe fala, a avó, o pai, mas ela vem com aquelas pérolas, mas é ele que eu amo, tia. Mãe é o homem da minha vida. Minha gente, não tem nenhum problema amar. O amor, quando sincero, é sempre belo, nobre, sublime. O que nós não podemos é materializar esse amor, quando ele vai destruir relações previamente estabelecidas. Porque ninguém lesa o outro sem lesar a si mesmo. E se ama realmente, não vai querer a derrocada moral do ser amado. E se ama realmente, vai aguardar o momento propício para que esse relacionamento seja vivido na totalidade, sem karma, sem lesão, sem dor moral. E o Espiritismo nos ensina uma coisa: existe reencarnação. Muita coisa que não dá para fazer hoje, a gente programa e faz na outra, mas aí faz direitinho, não é? Chega lá em cima antes, combina. Eles vão se encontrar jovenzinhos, os pombinhos, não é? Vão namorar, vão ficar noivos, vão se casar. Não vai prejudicar ninguém, não vai ferir ninguém. Mas o castigo da amante é esse. Volta na outra encarnação como esposa. Porque aí ele vai fazer com ela a mesma coisa que fez com a outra. Certa feita eu havia terminado um estudo sobre sexualidade e um cidadão vinculado àquele centro pediu para conversar comigo. Era um rapaz muito bem posto, de mais ou menos 50 anos, e nós marcamos uma hora e ele me disse que era trabalhador do centro, estudioso, dirigia reunião pública, médium, essa coisa toda, e que ele queria ouvir a minha opinião com relação à questão da sexualidade a que eu falara sobre o tema. E me colocou a sua situação. Ele era um professor da universidade, casado, 3 filhos. Ele se considerava uma pessoa muito bem na atual encarnação. Ele estava indo de uma forma muito ética, correta, era uma pessoa generosa, né? Na universidade era considerado um dos melhores professores, sempre homenageado pela turma, como pai, amigo dos filhos, dedicado à família, honesto na sua vida profissional, no centro, dedicadíssimo, médio, estudioso, responsável. Mas à margem de tudo isso, ele me disse, ele sempre fora dado às suas aventuras amorosas, apesar de casado. Ele queria saber de mim se isso era assim uma coisa tão grave do ponto de vista espiritual, na medida que ele era muito bom em todas as outras coisas. Eu então perguntei a ele o seguinte: o senhor faz muito esforço em ser um bom pai? Ele me disse: não, eu não faço esforço, eu amo meus filhos. Eu perguntei: o senhor faz muito esforço em ser um professor dedicado, responsável, amigo dos seus alunos? Ele disse: não, o magistério é a minha vocação, eu faço por amor. Eu perguntei: o senhor faz muito esforço para ser um espírita, estudioso, responsável? Ele disse: não. O Espiritismo foi a luz que veio aquecer os meus dias. Eu não faço por sacrifício. Eu sou espírita porque eu amo a doutrina espírita. Eu então voltei e disse a ele: é pena, mas o senhor está perdendo a sua encarnação. Ele levou um susto. Disse: mas como perdendo a minha encarnação se eu sou tão bom em todas as outras coisas? Eu disse: naquelas coisas que não existem do Senhor esforço e sacrifício. Essas são vitórias já consolidadas. A única coisa que exige do Senhor sacrifício, que é a temperança sexual, a moderação nos apetites afetivos, o Senhor não faz. Minha gente, tudo aquilo que nós fazemos que é fácil, que é simples, que é espontâneo, não é desafio de hoje. Não é a luta de hoje. Isso são conquistas do passado. A luta de hoje, o desafio de hoje é aquilo que é duro, que é difícil, que custa muito. E aí nós entendemos a passagem do jovem rico no Evangelho. Lembrem-se, Jesus pregava, quando se aproxima dele um jovem, e segundo o texto era muito rico. E o rapaz se aproxima e diz assim: Senhor, o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus dá uma resposta técnica. Diz a ele: ora, faça o que está no Evangelho, no texto.
o que diz o texto. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, é isso aí. E o rapaz volta, mas Senhor, isso eu já faço, né? O moço era bamba mesmo, né? Desde a minha mocidade, isso tudo eu já faço. O que eu preciso fazer mais, além? Aí ele fez a pergunta que não deveria ter sido feita. Porque às vezes as pessoas fazem perguntas, mas não querem ouvir as respostas. E Jesus então volta-se para ele, ausculta-o na sua intimidade, identifica as fragilidades daquela alma, volta-se e diz, bom, já que você já venceu tudo isso, só lhe falta uma coisa. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E diz o texto que ele, muito decepcionado com aquela resposta, vai embora porque não estava a fim de dar nada para os outros. E a gente pensa assim, mas essa de Jesus foi de lascar, hein? Que maldade. Coitadinho, dá tudo o que ele tem para os outros. Primeiro, não vai resolver o problema da pobreza, não é? Porque o dinheiro vai ser gasto e os pobres vão continuar sendo pobres. Aliás, vai aumentar o número de pobres, mais um, ele. Na verdade, o que Jesus queria mostrar para ele era onde estava a sua fragilidade. Era onde ele tinha que trabalhar, nos seus pontos fracos espirituais. Mas voltando à nossa proposta inicial. Segundo a ética do Evangelho, há 3 tipos de ações humanas. Primeiro, as ações eticamente neutras. Não interferem no bem-estar de outras pessoas. Segundo, as ações eticamente reprováveis. São aquelas que interferem negativamente no bem-estar de outras pessoas. E, finalmente, as ações eticamente recomendáveis. São aquelas ações que interferem positivamente no bem-estar de outras pessoas, aliviando a sua dor, aumentando o seu prazer, considerando os seus direitos, estimulando-o no seu desenvolvimento espiritual. Voltando ao exemplo anterior. Vou à padaria e, ao pegar o pacote de biscoito, percebo que a jovenzinha atrás do balcão tem os olhos marejados, demonstrando um semblante de tristeza. E eu então pergunto, tudo bem? Algum problema? Posso ajudar? Ela esboça um sorriso leve de gratidão pelo interesse que demonstramos e diz, não, tudo bem, vai melhorar. E a gente insiste, olhe, se precisar, conte comigo. Pago no caixa e retorno para a minha casa. Esta é uma ação eticamente recomendável. A psicologia denomina esse conjunto de ações de comportamento pró-social. O comportamento pró-social é a ação humana que vai ao encontro da necessidade do outro e se mobiliza no sentido de auxiliá-lo. Embora essa expressão comportamento pró-social seja recente, o conceito em si é muito antigo. Paulo, em suas epístolas, iria apresentar esse conceito através da palavra grega ágape. Essa palavra foi usada mais de 200 vezes no Novo Testamento, particularmente com Paulo e no Evangelho de João. Curiosamente, era uma palavra pouco empregada nos textos gregos da época, exatamente porque expressa um tipo de amor não usual, não observável àquela época. Ágape é um amor que não é um amor humano, é um amor que transcende a tudo mais. Não é um amor sensual, não é um amor que se tem por um filho, não é um amor que se tem por um amigo. É um amor incondicional, universal, que não se justifica, que não espera nada em troca. A Vulgata, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, traduziu a palavra ágape pela palavra caritas. Caritas, aquilo que é caro, aquilo que tem valor, aquilo que vale a pena. E caritas chegou até nós como caridade. A palavra caridade vem sofrendo algum desgaste nos últimos tempos, porque excessivamente relacionada à prática material, à filantropia, à esmola, que às vezes, em vez de prestar um serviço, presta um desserviço ao indivíduo
impedindo-o de assumir a própria responsabilidade perante a vida. Mas Kardec, quando emprega a palavra caridade, a emprega de uma outra forma. A caridade como a fonte de todas as virtudes humanas. A caridade, para Allan Kardec, engloba todas as nobres atitudes do homem. O indivíduo caridoso é modesto, é generoso, é tolerante, é sincero, é justo. Kardec vai associar ao conceito de caridade o conceito de honestidade, o conceito de tolerância, o conceito de bondade, que, segundo o Livro dos Espíritos, se expressa na utilidade. Para nós espíritas, ser bom é ser útil, é sensibilizar-se com a necessidade do outro e se mobilizar no sentido de auxiliá-lo. Nós vamos ver do ponto de vista evolutivo que esse sentimento de ajuda, de cuidado do outro, esse comportamento de ajuda, precede a instalação do Homo sapiens na história evolutiva da Terra. Nós vamos ver que esse sentimento já está presente, geneticamente, biologicamente, em seres bem mais primitivos que nós. Colônias de bactérias, por exemplo, quando numa situação hostil do meio, quando falta nutrientes, secura, excesso de umidade, essas bactérias promovem modificações em seu metabolismo, trabalhando recursos econômicos em prol da coletividade. Já há ali uma noção de sacrifício em benefício do todo. Porque toda ação caritativa é uma ação que pressupõe algum tipo de perda, senão não seria o contrário do egoísmo. Se o egoísmo é o interesse pessoal exacerbado, a caridade é o desapego, é a abnegação, é a renúncia e ao sacrifício. Isso já está presente nos insetos sociais, que biologicamente já têm definidos dentro deles mesmos esse conceito do todo. Quando, por exemplo, as abelhas, as formigas, operárias, renunciam ao próprio impositivo da evolução, que é a reprodução em benefício da própria coletividade. Entre os primatas, esse comportamento de ajuda já existe, expresso nos genes. Uma experiência com macaquinhos rezos. Eles deixaram os macaquinhos vários dias sem alimentar, numa situação de fome extrema. Depois mostraram a eles que se eles tocassem uma manivela, viria até eles o alimento. Mas ao tocar essa manivela, um outro companheiro de cela levaria um choque elétrico. Pois bem, os macaquinhos testados se recusaram a acionar a manivela que eles dariam o alimento, para não causar dor num companheiro da mesma espécie que dividia com ele aquele espaço. Nos chimpanzés, o comportamento de ajuda é extraordinário. Observa-se como eles cuidam uns dos outros. Mas será na espécie humana que esse comportamento vai atingir a sua plenitude. Exatamente porque o Homo sapiens é uma espécie extraordinariamente social. Foi graças ao comportamento de ajuda mútuo que nós conseguimos sobreviver às intempéries de uma vida extremamente hostil. Porque do ponto de vista anatômico, minha gente, nós somos um fiasco como espécie. Nós corremos mal, nós saltamos mal, não possuímos unhas potentes para a defesa, dentes fortes para o ataque. A nossa infância é a infância mais frágil do reino animal. Jamais nós teríamos sobrevivido em uma pré-história com animais altamente predadores se nós não tivéssemos aprendido lá nos nossos primórdios a compartilhar, a ceder para o outro, a unir esforços. Essa necessidade que o Homo sapiens tem de estar com o outro é geneticamente estabelecida e culturalmente estimulada. Isso não é de hoje. Na Grécia, nós nos encontrávamos na ágora. Em Roma, as termas. Na Idade Média, nos encontrávamos nas igrejas, os mercados na Renascença, no Iluminismo, os salões. Na minha época de menino, as pracinhas, os clubes esportivos. Hoje nós continuamos nos reunindo online.
E eu confesso a vocês que já não mais me incomoda essa coisa toda. Ainda me surpreende, mas não incomoda. Incomodou bastante. Principalmente quando começou essa febre de uso de celular. Nos primórdios, lá no início. Porque as pessoas iam consultar comigo e achavam que a coisa mais importante da consulta era o celular. Então já chegava brigando com a secretária porque queria o meu celular. E eu não tinha realmente. Elas não acreditavam que eu não tivesse. Brigavam, falavam. Aí quando elas entravam na consulta eu dizia assim: olha, fulana, fica tranquila. Nunca existiu celular. As pessoas consultavam. Dava tudo certo, né? Não precisa preocupar com isso. Mas começávamos a consulta e aí tocava o celular do nosso paciente. E como era uma coisa muito nova, eles ainda não tinham muito treino e não sabiam o que fazer. Não sabiam se atendiam ou se desligavam. Se atendiam, a coisa era pior, porque o que estava do lado de lá não estava nem aí se o que estava do lado de cá estava numa consulta. E travavam um papo longo. Se a opção fosse desligar, primeiro tinha que achar o celular dentro da bolsa, não é? Vocês conhecem bolsa de mulher, não é? E tá que tira coisa e põe coisa, e tira coisa, põe coisa. Aí lá pelas tantas acha o celular. Aí tem que desligar, mas não está treinada, não sabe como desliga. A consulta já tinha avacalhado. Eu confesso a vocês que eu ficava um pouco irritado com essa situação. Até que eu vivi uma experiência pessoal. Minha esposa começou um movimento junto dos meus filhos, da minha família, que eu tinha que ter um celular, porque eu era uma pessoa incomunicável. Eu argumentava: minha gente, nós nunca tivemos, sempre deu certo. Mas de tanto minha esposa insistir, eu aceitei e ela me deu de presente um celular, aqueles pequenininhos, coisas simples. E como eu não estava habituado, às vezes esquecia de ligar e às vezes esquecia de desligar. Certa feita eu fui a um tratamento odontológico. Estava então deitado na cadeira do dentista, ele lá concentrado no que fazia e começa a tocar um maldito celular. Volume máximo. Eu fico pensando assim: meu Deus, será que é o meu? Tomara que não seja, né? Pode ser o do dentista ou da secretária, mas continua tocando, continua tocando. O dentista calmamente se afasta da minha cavidade oral, volta-se e diz assim: Ricardo, por favor, atenda o seu celular. E eu confesso a vocês que eu fiquei tão envergonhado que jurei a mim mesmo nunca mais me irritar com o celular que toque em qualquer lugar. Mas eu começo a trabalhar muito cedo. Antes de 7 horas já estou e vou caminhando para o meu trabalho, atravesso grande parte da Avenida Rio Branco e fico observando como é que a turma começa cedo, antes das 7 da manhã. Uma já está com fone de ouvido, está falando sozinho. Não está falando sozinho. A outra já está mandando as mensagens, respondendo as mensagens, já grudada no telefone. E outro dia eu fiquei pensando assim: se um cidadão do século passado, antes de 1990, se materializasse ali na Rio Branco e fosse caminhando comigo e observando as pessoas, eu acho que a primeira pergunta que ele me faria seria essa: que tanto essas pessoas fazem com essas maquininhas? E a minha resposta seria: elas interagem. Elas comunicam umas com as outras. Vital na espécie humana. Nós precisamos nos comunicar, porque nós precisamos nos interarmos do outro. Colocar como nós estamos e o feedback de lá para cá. Nós precisamos saber como os outros estão e dizer como estamos. Porque segundo a psicologia positiva, é isso que nos move. Se eu estou bem, você está bem. Eu preciso que você esteja bem para que eu esteja melhor. O nosso cérebro construiu circuitos que liberam dopamina na área do prazer, quando nós somos úteis. Nosso cérebro entende que o bem que nós fazemos ao outro é um bem que nós fazemos a nós mesmos. Um estudo recente mostrou médicos que recebem no início da consulta um mimozinho do seu paciente, umas balinhas, um chocolate, desenvolve um raciocínio clínico melhor
e tece uma conduta terapêutica mais apropriada. Pensem nisso na sua próxima consulta médica. Mas outro dia eu conversava com a minha mãe, e a minha mãe me disse algo muito curioso. A minha mãe é uma senhora de 80 anos, e ela está no movimento espírita desde os 12. Começou fazendo campanha do quilo na cidadezinha de Guarani, frequentando reuniões de mocidade, e durante esses 70 anos minha mãe nunca se afastou da atividade espírita. Foi tudo no centro espírita, de presidente a trabalhadora da assistência social, médium, passista, dirigiu todas as reuniões possíveis. Eu, menino, me lembro de minha mãe numa máquina de costura, fazendo enxovalzinho para a gestante, roupinha para o Natal dos pobres. Mas outro dia nós conversávamos e ela me disse assim: Ricardo, está acontecendo comigo uma coisa muito curiosa. E eu disse: o que é, minha mãe? Eu estou cada vez melhor. Eu trabalho com dor dos outros, eu sou reumatologista. Eu ouço o contrário. Doutor, eu estou cada vez pior. Quando eu vejo uma senhora de 80 anos me dizer que está cada vez melhor, eu tenho que pensar seriamente na força do comportamento de ajuda, na construção de uma personalidade melhor. E hoje nós sabemos, o comportamento de ajuda é inato na espécie humana. Ou seja, nós já nascemos com um instinto para o bem. Há muitos estudos mostrando que o senso de justiça, o impulso altruísta são inatos, já vêm com as criaturas humanas. Um estudioso nessa área é o professor Paul Bloom. Ele vem estudando psicologia de bebês há mais de 30 anos e publicou recentemente um livro em que apresenta alguns de seus estudos. O livro se chama O que nos faz bons ou maus? Em um dos seus estudos, ele mostra um bebê de 1 ano fazendo justiça com as próprias mãos. Ele havia assistido um teatro de fantoche, em que havia um fantoche no centro, que jogava a bola para um fantoche da direita, devolvia para o fantoche do centro, e assim sucessivamente. Até que aparece um fantoche à esquerda e pede para brincar. E ele então, do fantoche do centro, joga a bola para o da esquerda, só que ele, em vez de devolver a bola, pega a bola e vai-se embora. Ao final, o experimentador apresenta aos bebês os 3 fantoches, para que escolham um. Pois bem, um desses bebês de 1 ano se aproxima do fantoche da esquerda, o fujão, e dá-lhe um tapinha na cabeça. Numa outra experiência, ele trabalhou com crianças de 9 meses. Colocou as crianças a assistir um filme com 3 personagens, um círculo, um triângulo e um quadrado. E a história era o seguinte: o círculo tentava subir um morrinho, mas não estava conseguindo. Aí aparece um triângulo bondoso, começa a empurrar o círculo, e quando eles já estão quase lá em cima, surge o quadrado malvado e empurra os 2 lá embaixo. Ao final, eles oferecem aos bebês de 9 meses 3 bonecos. Um com a forma de um círculo, outro com a forma de um triângulo e um terceiro com a forma de um quadrado. Todos os bebês escolheram brincar com o triângulo bondoso. No que se refere ao comportamento de ajuda, ele já está presente em crianças pequenas, crianças de 2 anos. E se sabe-se que os 2 anos são os anos terríveis de nossa vida. Alguém já disse que as crianças de 2 anos não destroem o mundo porque não têm força e não sabem usar as armas. Pois bem, crianças de 2 anos demonstram esse instinto de solidariedade de uma forma cientificamente estabelecida. Numa dessas experiências, o professor Bloom colocou crianças nessa idade brincando numa sala. E ele chegava com várias pacotes, bolsas, sacolas, caixas, e fingia que não estava conseguindo abrir a porta para sair. Pois bem, metade das crianças observadas, diante desse quadro, se levantavam, iam até a porta, abriam a porta para o examinador. Notável
Seus estudos mostram: crianças pequenas não se afastam de quem está sofrendo. Pelo contrário, ficam juntas, são solidárias, fazem gracinha para que o outro bebê pare de chorar. E o mais extraordinário, não se observa comportamento racista em crianças pequenas. O comportamento racista começa a ser estabelecido aos 6 anos de idade. Ou seja, minha gente, o sentimento racista é resultado da socialização, da péssima educação que nós temos dado para as crianças pequenas. E mesmo em crianças maiores, os estudos mostram que o comportamento racista se dá com uma maior prevalência nas crianças que estudam em escolas homogêneas, que têm apenas uma etnia. Crianças que estudam nas escolas heterogêneas, onde participam outras crianças de diferentes etnias, raramente se manifesta o comportamento racista. A criança tem dificuldade, sim, com o diferente, aquele indivíduo que nunca lhe foi apresentado antes, independente de cor de pele, independente de traços físicos. E é natural, e é justificável que a criança tenha dificuldade com o diferente. Nós, até hoje, temos dificuldades com os estrangeiros, porque isso está no nosso DNA psíquico. Nós, espíritos reencarnados na Terra, durante mais de 100 mil anos, vivíamos no Paleolítico. Nós formávamos tribos de 30, 40, 50 pessoas. A nossa tribo era a nossa salvaguarda, ninguém conseguiria viver sozinho. E a outra tribo ameaçava a nossa sobrevivência. Era natural que, naquela época, nós construíssemos esse sentimento tribalista. E é esse sentimento que alimenta o preconceito, a discriminação. A minha família, o meu bairro, a minha cor de pele, o meu gênero, o meu time de futebol, o meu partido político, essa polarização que se tornou insuportável no Brasil, é ainda uma manifestação desse primitivismo psíquico, esse tribalismo. Minha gente, nós já vencemos isso há mais de 10 mil anos. Mas muitas pessoas mentalmente ainda estão no Paleolítico. Vejam o diferente como alguém que nos compete afastar, temer e não compartilhar. Paulo Freire dizia que as diferenças que existem entre nós são a riqueza da humanidade, porque permitem a filosofia do diálogo. Se nós todos fôssemos iguais, onde o caldo de cultura para desenvolver as nossas habilidades? E a psicologia tem dito, para vencer o preconceito e a discriminação, conviver com o diferente, compartilhar espaços, desenvolver tarefas que objetivam ao bem comum. E Jesus, já à sua época, dizia assim: se alguém lhe obrigar a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 2000. Olhem só, conheça-o um pouquinho mais, fique mais próximo dele. Com uma convivência, estereótipos vão se quebrar. Nós vamos ver que ele não é assim aquela pessoa que nós imaginávamos. Ele vai ver que nós não somos aquele indivíduo tão problemático que ele imaginava. Estar mais próximo, compartilhar espaços. E vou narrar para concluir uma experiência pessoal. Eu sou de uma família muito curiosa do ponto de vista da parentela. Do lado da minha mãe, era apenas uma irmã, a minha tia Carminha, que vivia na cidade de Guarani, com 2 filhos, ou seja, apenas 2 sobrinhos, 3 sobrinhos. E Guarani, uma cidade muito próxima, e o nosso compartilhamento com eles se dava numa frequência muito maior. A família do meu pai, por outro lado, eram 11 irmãos, dezenas de primos, espalhados por esse Brasil todo. E a nossa convivência com a pequena família da minha mãe, obviamente, era muito maior do que com a imensa família do meu pai. Por uma questão de número e por uma questão de proximidade. Mas como acontece em toda a família, do lado do meu pai havia sempre aqueles comentários.
Nós só nos preocupamos com a turma de cá, não nos interessamos por eles, essa coisa que a gente conhece em família. Pois bem, há cerca de 30 anos, um sobrinho de meu pai ia se casar na cidade de Goiânia. Meu pai e minha mãe demonstraram o interesse de ir e nós então fomos, eu e os dois. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar com a família do meu pai, de uma forma mais íntima, mais prolongada. Porque nós ficamos numa casa muito grande, era uma granja, e eu tive a oportunidade de conviver mais intimamente com meus tios, conhecer meus primos. E eu confesso a vocês que eu dei um valor a isso. Eu procurei viver aqueles momentos da forma mais íntima e mais afetiva possível. E uma irmã de meu pai, a mais velha, tia Lila, sempre foi tida pela família como uma alma muito generosa. No entanto, sincera demais. E esse negócio de sinceridade demais costuma não dar certo, porque sinceridade demais acaba se tornando rudeza e falta de educação. E eles diziam, cuidado com a tia Lila, é muito boa, mas se você bobear, leva uma cotovelada. E eu resolvi que tinha que ser com a tia Lila, que a minha interação ia ser mais afetiva. Eu estava começando na doutrina espírita. Como é bonito, como é sincero, como é simples esse nosso contato inicial com a doutrina espírita. Pena que com o tempo esse sentimento vai diminuindo, em alguns desaparece por completo. Minha mãe dizia que quando ela precisava de um passe, ela pedia a um aluno do COEM. COEM é o nosso curso de desenvolvimento mediúnico. Ou seja, pedia um espírito jovem, não jovem em faixa etária, jovem no contato com a doutrina espírita. E ela dizia com que ardor no coração, com que afeto espontâneo o espírita jovem ia lhe dar um passe, não é? O passe dos espíritas mais velhos costuma ser um passe burocratizado, né? Um passe mais a toque de caixa, né? Aquela caridade por atacado. Mas eu então começava na doutrina espírita e resolvi me inteirar afetivamente com a tia Lila. E descobri que ela tinha artrite reumatoide. Olha só, eu tinha terminado a minha residência médica. Examinei-a, vi os seus remédios, me interessei por ela, pelos filhos, pelos netos. Foram momentos muito ricos afetivamente. Pois bem, no último dia, já estávamos nos despedindo. Ela se aproximou de mim, me deu um abraço muito forte e disse ao meu ouvido: nunca gostei de você. Sincera mesmo, né? Nunca gostei de você. Sempre achei você uma pessoa arrogante, metida. Mas eu quero dizer que eu estava enganado. Você é um cara legal. Se alguém lhe obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Nós vamos então envolvendo a todos vocês num abraço muito afetuoso, desejando que o mais proximamente nós vençamos essa fase difícil da humanidade e possamos então juntos nos abraçarmos, trocando tanto afeto, que é isso que nós precisamos como seres sociais. Muita paz. Agradecemos ao nosso amigo Ricardo Baesso pela excelente palestra. E antes de fazermos a nossa prece final e encerrarmos, gostaria de anunciar que amanhã, quarta-feira, teremos diversas apresentações no nosso sarau, com o tema O Papel da Educação para uma Nova Era, sob a responsabilidade das casas Centro Espírita de Valença, Grupo Espírita Amor, Humildade e Caridade e Grupo Espírita Casa do Caminho, Irmãos de Boa Vontade. Agradecemos a você, internauta, que vem nos acompanhando a nossa Semana Espírita pelas plataformas digitais, pelo YouTube e pelo Facebook. A Julieta, do Grupo Espírita de Caridade Antônio José da Silva, fará a nossa prece final. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos os encarnados e desencarnados. Que a paz, o Divino Mestre, esteja sempre no meio de nós. Estamos aqui realizando mais uma semana espírita, uma semana espírita atípica,
das que nós estamos acostumados a assistir. Mas não cai uma folha seca de uma árvore que não seja por vontade do Pai Celestial. Estamos vivendo um momento diferente no nosso planeta. E só temos que agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos mentores espirituais, esta força que estamos tendo para enfrentar estas adversidades. Será mais um degrau na nossa evolução em trazer esta palavra amiga, esclarecedora. Que Deus continue abençoando este nosso irmão e todos os nossos irmãos de boa vontade que estão tentando, com todas as dificuldades, trazer os esclarecimentos espirituais para todos nós. Que estes irmãos tenham força, coragem e incentivo dos mentores espirituais para continuarem nas suas tarefas. As tarefas edificantes, tarefa da divulgação da palavra do nosso Pai Celestial. Através desta doutrina maravilhosa, este presente, somos privilegiados de estar num barco em meio à tempestade que é esta doutrina espírita. Meus irmãos, vamos agradecer. Vamos aproveitar a oportunidade desta reunião para pedir por todos os nossos irmãos que estão passando por pesadas provações. Ser com eles, Senhor. Dai força, coragem, resignação para todos esses nossos irmãos. Que nos continue, Senhor, nos esclarecendo, nos intuindo para nós poder nos movimentar nestes problemas atuais. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os mentores espirituais da humanidade, nós encerramos os nossos trabalhos, agradecendo o nosso irmão palestrante, agradecendo a Deus e todos os nossos irmãos que estão nos prestigiando com atenção, ainda que à distância. Estamos todos guardando distância, mas estamos mais unidos do que nunca, em pensamento, em oração e pelo nosso coração, nosso sentimento. Graças a Deus.